Olá, pessoal! Tudo bem aí com vocês? Gabriel Montezuma, mais uma vez com vocês, gravando nosso nono podcast, nosso nono episódio. E hoje eu estou com Igor Pietrobon. Dr. Igor. Tudo bem? Hoje a gente vai gravar um tema que é recorrente na prática clínica. Sabe aquele doente que chega no pronto-socorro, cirrótico, e o pessoal vem te perguntar: Gabriel, isso não é uma hepatorenal? Todos os dias, né, pessoal? Todos os dias. A gente sabe como é um pouco nebuloso esse diagnóstico muitas vezes, mas a ideia é tentar falar o que na prática a gente faz e se realmente eu taxar de hepatorenal é essencial, certo? Para ficar mais prático, para hepatorenal, vale a pena a gente colocar um caso clínico também, para vocês entenderem como isso acontece o tempo inteiro. Bora lá. Então, o caso é uma senhora de 50 anos, diabética já há 20 anos, já com retinopatia diabética, e que está acompanhando no ambulatório da hepato por conta de uma cirrose CHAD-B por NASH. É uma paciente que já teve complicação com HDA uma vez há 2 anos e que tem história de ascite com 2 paracenteses de alívio no último ano, mas sem nenhuma nos últimos meses. Ela já estava em uso de furosemida, 3 comprimidos por dia, propanolol, 3 comprimidos por dia, enalapril, 10 mg de 12 em 12, e gliclazida. Veio para o pronto-socorro por conta de uma história de 7 dias de dor abdominal inespecífica, uma dor difusa, de pequena para moderada intensidade, associada a uma confusão progressiva. Na entrada, ela estava com um Glasgow de 14, com uma PA 10/6, com frequência cardíaca de 90, afebril, frequência respiratória de 18, tinha no exame físico um abdômen globoso, ascítico, indolor à palpação e edema de membros inferiores 2 cruzes em 4, sem má perfusão, sem aumento do tempo de enchimento capilar. Tinha uma creatinina de entrada de 1,7 e 3 meses atrás no ambulatório era 0,9, um sódio de 128, sem nenhum outro distúrbio hidroeletrolítico, um HB de 10,5, que era similar ao que ela tinha anteriormente, um leuco de 11.000, uma plaqueta de 90.000, uma bilirrubina total de 6, uma albumina de 2,5, com um MELD que a gente calculou que veio 24. E era um CHAD-B9, como eu já tinha comentado. Então, resumindo, tem uma diabética já com cirrose que chegou com uma dor abdominal e com um aumento da creatinina, certo? Certo. E aí, na interconsulta, chegaram falando que ou nefrologista, por favor, me ajude, porque a gente está com um caso de hepatorenal. Difícil assim, né, Gabi? Mas esse é o nosso dia a dia mesmo. Então, lembrar só da epidemiologia, né? Hepatorenal não vai ser a primeira hipótese diagnóstica. A gente tem que raciocinar todo aquele raciocínio diagnóstico da lesão renal aguda, a gente tem que fazer nesse contexto. Lembrar muito de pré-renal, no contexto do paciente hepatopata que é admitido com lesão renal aguda, lembrar de lesão renal aguda da sepse, e hepatorenal pode ser um diagnóstico, mas a gente precisa excluir algumas outras causas mais comuns até a gente chegar nesse diagnóstico. Como que a gente pensa nisso, Gabi? Falando de epidemiologia, a gente sabe que hepatorenal é 15% a 20% mais ou menos do total de lesões renais agudas do cirrótico, né? O fato de ter cirrose e doença renal não é igual hepatorenal. Pelo amor de Deus. Exato. Então, igual qualquer paciente com ou sem comorbidades, é muito mais comum ele ter, como você falou, sepse pré-renal e nefrotoxicidade. Então, esses 3 são obrigatórios da gente descartar. Não é nenhum dos 3, a gente vai para hepatorenal. Às vezes, até vai ter mais de uma causa, como é o dia a dia da lesão renal aguda, certo? Exatamente. A gente tenta dar um diagnóstico só no hepatopata, mas o mundo comum é a gente ter múltiplas etiologias, muitas vezes, para lesão renal aguda. Isso. Primeira coisa que a gente queria discutir, então, muda o diagnóstico da lesão renal aguda por ser hepatopata? Sim, a gente utiliza os critérios do Clube Internacional de Ascite para dar diagnóstico de lesão renal aguda, que são bastante semelhantes ao CADIGO, né? Então tem que ter aumento de 0,3 da creatinina em menos de 48 horas em relação ao basal, tem um aumento de 1 vez e meia a creatinina em menos de 7 dias, e débito urinário muda alguma coisa, Gabi?
Exato, é uma das diferenças no diagnóstico original de 2015, né, que ele exclui oligúria como critério de lesão renal aguda, porque o cirrótico é naturalmente um retentor de água e sal. Entretanto, já vem sendo estudado que a oligúria é um critério de mau prognóstico na lesão renal aguda do hepatopata, assim como é no não hepatopata. Então, as revisões mais recentes têm sugerido voltar a oligúria como critério diagnóstico. E aí seria a mesma coisa, talvez não restaurante mude, mas seria o 0,05 ou menos de 0,05 em mais ml por quilo por hora em mais de 6 horas, para dar diagnóstico também de lesão renal aguda. E a gente classifica igual o CADIGO, em ICAAC 1, 2, 3 seria idêntico ao CADIGO 1, 2, 3. A diferença seria que a diurese a gente não utilizaria nos 3 critérios, só pelo primeiro. Tem alguns autores que subdividem o estágio 1 em 2 estágios, né? Um A e um B. Porque um B tem uma creatinina maior do que 1,5, que foi a maioria dos pacientes que foram enquadrados nos trials de tratamento de hepatorrenal e teoricamente um A a gente não precisa ser tão agressivo na terapêutica como a gente é com os outros subgrupos, né? Tem um problema desse critério, né, amigo? O que você acha da creatinina no cirrótico? Ele é um parâmetro bom? Nossa, a creatinina no cirrótico já não é um parâmetro bom para a população geral, né? Mas é o parâmetro que a gente tem prático no dia a dia. Mas tem limitações. Então, a gente tem um paciente sarcopênico, o paciente tem aumento da água corporal total, tem a creatinina diluída. Além disso, tem a questão da produção da creatinina pelo fígado, né? A creatina vai para o fígado e é convertida em creatinina para o rim excretar. Se o fígado não funciona, porque é um hepatopata, a gente não vai ter um aumento que deveria ter pela disfunção renal que ele tem. Então, se você olha um hepatopata, um cirrótico de verdade, né? Aqueles já com CHAI C, não traz um CHAI. Aquela creatinina de 1,5, que quando você coloca lá na fórmula daria uma taxa de filtração de 40, dependendo da idade, na verdade é muito pior, né? Talvez 50% pior, 60% pior, não dá para falar exatamente, né? Mas é muito pior do que parece ser, né? Então sempre olhe com um pouco de desconfiança quando você vê uma creatinina no cirrótico. Tá, então a gente conseguiu definir a lesão renal aguda. No nosso caso, a gente tem um ICAAC e um B. Sim. Certo? Porque certo. A gente tem um aumento da creatina, independente de quanto for a diurese, se a creatina for de 0,9 para 1,7. E agora vem a segunda pergunta, né? Podemos falar que é hepatorrenal? Nossa, isso daí dá pano para manga, né? Então, a gente tem critérios para hepatorrenal, são tanto quanto abstratos, porque ele quer colocar o paciente hepatopata numa caixinha, né? Um pouco diferente do que a gente faz com a lesão renal aguda, a gente considera múltiplos insultos. No hepatopata, se você quer excluir os insultos, né? Então você precisa excluir pré-renal com infusão de albumina, né? E a gente precisa, por protocolo, fazer 1 grama quilo dia por 48 horas, que é um pouco controverso, né, Gabi? Sim, no máximo 100 gramas, né? O tempo de infusão que a gente discute, né? Será que a gente precisa dar 48 horas para todo mundo? Será que não tem gente que precisaria de mais tempo para ter uma repleção do volume intravascular, né? Tem trabalho sugerindo que depois de você fazer a infusão, até 40% deles teria sinais ultrassonográficos de depleção de volume, que precisaria de mais volume depois das 48 horas. E boa parte desses pacientes, quando fizeram mais albumina, melhoraram. Então, talvez a gente precise realmente individualizar o tratamento, como a gente faz para tudo, né? Só o cirrótico que a gente não individualiza. E tô dando 48 horas de albumina, creatinina tá melhorando. Suspendo com 48 horas? Isso, a ideia é, claro, a gente vai fazer o protocolo das 48 horas, mas avalia o risco da albumina também, né? Aquele paciente já está muito hipervolêmico, né? Não é que ela fica inteira dentro do vaso. E também, talvez, alguns pacientes a gente precise estender um pouco mais de tempo. Nem que seja uma dose um pouco menor do que essa dose de ataque que a gente faz. Isso é fundamental, tá? Anúrico a 48 horas, infundindo albumina e hipervolemia franca em curso. Isso não dá para acontecer. Sim, eu já vi paciente ser entubado por isso. Maravilha, hein? Segunda coisa, né? Toda pré-renal no cirrótico precisa ser feita albumina? O Igor tá balançando a cabeça dizendo que sim, gente. Sim! Não! É bem controverso, na verdade, né? Assim, para eu descartar a hepatorrenal, faz parte do protocolo eu fazer albumina. Mas alguns autores sugerem que a gente, se tiver um caso nítido de desidratação por aumento de diurético, por diarreia,
que a gente poderia fazer um cristalóide e avaliar a resposta. Fiz o cristalóide, o paciente não está tendo resposta, precisa esperar 48 horas para dizer assim, agora sim vou fazer albumina. Exato. Rapidamente a gente consegue ver aumento de diurese, consegue ver aumento de perfusão, se for o caso. Então, eu sou do time que dá para a gente individualizar. A segunda coisa que eles colocam é que se o paciente tiver chegado com hipovolemia por conta de um HDA, eu não preciso fazer albumina, eu posso fazer só reposição de sangue. Plasma, se necessário. Normalmente vai ter INR alto, né? Até que cabe, né? Plaqueta cabe muitas vezes, né? Mas principalmente sangue, né? A ideia é repor aquilo que o paciente está perdendo. E na sepsia, aí não teria muita dúvida de que a albumina seria o mais indicado. Então, voltando para os critérios, para ficar bem organizado, né? Então, para eu chamar de hepatorrenal, teoricamente, eu preciso descartar pré-renal. Além de descartar pré-renal, a gente precisa ter um paciente cirrótico ou uma hepatite fulminante. E aí tem uma outra discussão, né, que quase todo mundo coloca que você precisa ter ascite para ter hepatorrenal, pensando na fisiopatologia. Mas quando você vai ler lá nos critérios, ele coloca que eu posso ter só um acute on chronic liver failure, né, uma cirrose descompensada, agudizada. Para definir acute on chronic liver failure, a gente precisa de pontuar a disfunção orgânica com uma tabela que é semelhante ao SOFA que a gente usa na sepsis, que a gente chama de Cliff SOFA. Então lá você pontua disfunção neurológica, disfunção hemodinâmica, disfunção respiratória, tem pequenas diferenças em relação ao SOFA, por exemplo, a gente usa encefalopatia de Westhaven para Cliff SOFA, enquanto que no SOFA original a gente usa Glasgow, né? Mas, de forma geral, essa pontuação visa estabelecer o diagnóstico de disfunção orgânica e a gente vai estabelecer graus de ACLF de acordo com as disfunções orgânicas. A ideia não é que você decore, né? Você bota lá na tabela e vê se ele preenche critério ou não de ACLF. Então, ou uma cirrose com ascite, ou ACLF, ou uma hepatite fulminante. Além disso, a gente vai descartar as outras causas comuns de lesão renal aguda. Então, nefrotóxicos, teoricamente, o paciente não pode estar em uso nem ter usado recentemente. Dá para manter esse ECA e essa furosemida aí, dessa doente? Cara? E esse propanolol, né? Sim. A gente vai ter que... E a glicazida, né? Na verdade, eu vou deixar esse paciente tudo com nada do que ele está usando. Então, além de a gente considerar muitas vezes como critério de exclusão o uso de nefrotóxicos, apesar de a gente ter que individualizar, também não é 3 dias de uso de amicacina, por exemplo, que vai fazer o paciente ser considerado como não hepatorrenal, apesar de estar no critério, a gente sabe que não seria o suficiente para causar uma lesão não reversível, uma lesão progressiva. Então, sempre olhar com muito cuidado os critérios. Além disso, eu sei que faz parte, por conta da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o paciente está com o glomérulo ou com a arteríola super vasoconstricta, né? Então ele é muito mais sensível ao volume. Então eu tenho que tirar o enalapril, porque está tirando o mecanismo compensador do glomérulo. Eu tenho que tirar a furosemida, porque qualquer efeito diurético agora pode ser uma causa de hipovolemia, além de estimular o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E eu tenho que tirar o propanolol, porque a gente sabe que tem relação com disfunção miocárdica, piora renal, né? Que a gente pode falar mais para frente. Então, lembrar dos nefrotóxicos, mas sempre olhar com cuidado, porque não é porque tem um nefrotóxico que eu vou dizer que não é hepatorrenal. Além disso, a gente tem que olhar a urina, né? Sim, a urina é importante porque também está lá nos critérios diagnósticos que a gente não deve ter proteinúria acima de 500 miligramas e não deve ter mais do que 50 hemácias por campo, porque essa é uma população que pode ter glomerulopatia, pode ter associação com nefropatia por IgA. Mas cuidado! Essa paciente em questão, por exemplo, é presumível que ela tenha doença renal do diabetes pregressa, certo, Gabi? Retinopatia diabética, diabetes de longa data. Se ela já tem uma urina 1 prévia, com 2 cruzes de proteína, 1 grama de proteinúria, isso dá para excluir a hepatorrenal? Não. Se ela já tem doença prévia, o fato dela ter proteinúria não exclui. O que eu gosto de falar é sempre, essa urina justificaria uma lesão renal aguda? Que não é uma glomerulopatia qualquer, né? Tem que ser uma causa de lesão renal aguda. Então, normalmente, uma doença proliferativa, uma rapidamente progressiva. Muito hematura, mais proteinúria do que a gente imaginaria. Tem até algumas rapidamente progressivas que vem menos de 50, que vem menos de 500 miligramas em 24 horas. Então, eu posso ter o contrário também. Lembrar que, às vezes, o paciente tem hepatite B, tem hepatite C,
que são doenças virais que estão muito relacionadas com glomerulopatias, muitas vezes proliferativas. O que a gente quer dizer, né, que os critérios, por mais que eles sejam bons para pesquisa, ou pelo menos para tentar deixar um pouco mais homogêneo o nosso diagnóstico, todos eles têm falhas e têm situações que a gente precisa levar em consideração na hora de fechar ou não o diagnóstico, né, que é o que eu estava falando, né, será que faz muita diferença a gente taxar o paciente de hepatorenal para a nossa conduta? Será que eu não vou deixar de dar o tratamento para alguns pacientes que possam ter benefício de usar um vasoconstrictor em uma situação que talvez eu não possa dizer que é hepatorenal, porque ele tem um outro fator que possa estar contribuindo para uma lesão renal aguda, que não seria um fator excludente? Exato. Avalie o paciente como um todo e não pense que o paciente só preenche hepatorenal porque ele não preenche critério A ou critério B. Então, só organizando, né, fazendo um resumo. Primeiro, o paciente tem que ter cirrose com ascite, ou uma CLF, ou uma hepatite fulminante. Maravilha. Segundo, tem que ter lesão renal aguda. É importante. Importante. Terceiro, a gente vai descartar as causas mais comuns. Pré-renal, com prova de albumina, nefrotóxicos, com todos os detalhes que a gente já falou, um ultrassom normal, a gente não tinha falado, mas o ultrassom ele serve principalmente para descartar uma pós-renal, né? O fato de ter o aumento da ecogenicidade, por exemplo, a gente tem que olhar com desconfiança para descartar a hepatorenal, porque o paciente, como eu já citei, por exemplo, nosso, era uma diabética de 20 anos, 25 Poderia anos. ter uma doença renal pregressa, doença renal do diabetes. Facilmente teria um aumento de ecogenicidade. Não pode ter sinais de uma glomerulopatia que causa lesão renal aguda e não pode ter choque. Importante também. Importante, né? A gente não tinha falado antes. Gabriel, e uma dúvida que é bem comum assim no dia a dia, todo mundo pergunta, a nossa paciente da questão, por exemplo, tem uma sepse. A gente ainda precisa investigar o foco. Mas o fato dela ter sepse exclui a hepatorenal? Boa pergunta, amigo. Na verdade, excluía antigamente, né? Algumas pessoas ainda não se atualizaram nesse sentido, mas nos critérios antigos, a gente excluía quem tinha sepse, porque é uma causa muito comum de lesão renal aguda, e como vocês já perceberam, o nosso exercício de diagnóstico de hepatorenal é basicamente descartar ou excluir outras causas, então sepse entrava. Só que a gente já sabe há muito tempo que sepse, na verdade, é o principal fator desencadeante de hepatorenal. Então, se eu descarto o principal fator desencadeante, como é que eu vou fechar o diagnóstico em algum momento, certo? Na verdade, é comum a gente ter o diagnóstico de sepse associado a síndrome hepatorenal. Então, não descarta. Você perguntou da nossa paciente, né, que não tinha foco, aproveitando, então, a gente, por conta da dor abdominal e até mesmo por um protocolo que existe para pacientes cirróticos que internam, a gente fez uma paracentese diagnóstica. A princípio, ela não estava desconfortável, não precisava de uma paracentese de alívio. E nessa paracentese veio 400 neutrófilos por milímetro cúbico, dando diagnóstico de PBE, que é a causa descrita, pelo menos, como mais comum de fator desencadeante de hepatorenal. Agora, eu posso falar que ela tem hepatorenal? Tem mais algum detalhe que a gente usa na prática para tentar diferenciar? Isso não pode ser só uma ilha da sepse? Então, essa é uma discussão importante da gente lembrar do raciocínio diagnóstico diferencial. Então, ela pode ter uma lesão renal aguda multifatorial, né? Ela tem uma ilha da sepse, ela foi admitida com uma PBE e uma sepse, mas ela preenche até o momento, se a gente seguir aquele fluxograma que o Gabi acabou de falar, critérios para hepatorenal. Dá pra gente falar que ela tem uma hepatorenal provável, ou pelo menos que a gente não tem critérios que excluem a hepatorenal. A gente pode usar de dados clínicos, né? Então, o fato dela ter hiponatremia, o fato dela ser uma cirrótica já mais avançada, tudo isso favorece o diagnóstico de hepatorenal. A gente tem algumas ferramentas novas que pode utilizar na prática clínica. Então, por exemplo, o NGAL urinário é estudado no diagnóstico diferencial de pré-renal, hepatorenal e NTA, por exemplo, né? Então, na injúria tubular aguda, a NGAL urinária seria bem aumentada, é um biomarcador de lesão tubular, enquanto que na pré-renal ela está baixinha e intermediário ali na hepatorenal. Você usa FENA no dia a dia, Gabi? Diagnóstico diferencial desses pacientes? Eu não uso normalmente, porque eu acredito muito nisso que você está falando, de que a gente tem, na verdade, um paciente que tem múltiplos fatores que causam lesão renal aguda, inclusive um mecanismo de vasoconstricção, que seria o que eu poderia chamar de hepatorenal.
Então, o fato de eu ter um FeNA alto ou baixo não vai fazer com que eu deixe de tratar como hepatorrenal a depender da situação do meu paciente. Então, se eu disser que é uma ilha da sepse ou uma pré-renal, eu vou tratar de um jeito e talvez também como hepatorrenal a depender da evolução dele. Certo? Então, mas, teoricamente, alguns autores colocam que se o FeNA for menor do que 0,2 ou 0,1%, se eu quiser ser mais rígido, isso seria sugestivo de hepatorrenal. E até o contrário, né, amigo? Que se ele for alto, se for maior que 1%, 2%, que o que a gente fala muito é que quase todos os pacientes, esses estudos que tem com FeNA em hepatopata, muitos deles vêm em valores menor do que 1%, independente da etiologia, né? Cirrose é igual FeNA menor que 1%. Exatamente, pelo mecanismo. Se o cara fosse cirrótico de verdade, né, igual a plaqueta baixa, né? Se a plaqueta tá normal, desconfie, né? É igual o FeNA, se tá alto, desconfie. Mas na ausência de diurético, um FeNA alto seria muito sugestivo de NTA. O difícil é você achar esse FeNA alto, né? Não achei. Se você que está ouvindo a gente quiser mandar um caso pra gente com FeNA maior do que 1% no seu hepatopata... Um print da barriga e um print do exame, hein? Não pode ser só do exame. Vai pro Stories. Vai pro Stories, é. Então, sim, a gente muitas vezes não consegue descartar ou confirmar que seja um hepatorrenal, né, no contexto de sepse, né, que seria uma outra causa, mas esses fatores ajudam a gente a ter um pouco mais de previsibilidade, né, amigo? E lembrar que o cirrótico não é um paciente com fígado e rim, né? A gente tem que imaginar que ele pode ter outras disfunções, né, então a gente consegue ver disfunção miocárdica no paciente cirrótico, né, cardiomiopatia cirrótica, até tem descrição na cirrose avançada de até 50% da população ter cardiomiopatia cirrótica. Lembrar que essa população lá no Child C, 20 a 30% pode ter uma insuficiência adrenal relativa, uma síndrome hepatoadrenal, e tem o próprio componente da ascite intraabdominal, que pode aumentar a pressão intraabdominal e ter alguma grau de síndrome compartimental abdominal. Né? Então, um paciente mais complexo do que a gente imaginaria inicialmente. Isso, aquele mecanismo inicial que era só vasoconstricção, hoje em dia a gente sabe que é multifatorial mesmo dentro da própria hepatorrenal. Então, um dia pode ser que a gente esteja dando corticoide para os pacientes, a gente já tira o beta-bloqueador pensando nessa miocardiopatia ou nessa síndrome hepatocardio-renal. Tem um artigo até que eu li recentemente que sugeria que quando na ultrassonografia da veia cava você conseguia avaliar sinais de síndrome compartimental abdominal, você poderia fazer a paracentese de alívio e esses pacientes, uma parte deles, 30% mais ou menos, tiveram melhora da função renal quando fizeram a paracentese de alívio, que é exatamente o contrário do que a gente costuma avaliar. Mas eu preciso, talvez, avaliar alguns casos individualmente. No futuro, talvez a gente faça isso, né? Não quero que vocês saiam fazendo isso, pelo amor de Deus. Mas no futuro, talvez a gente acabe fazendo também uma paracentese de alívio em alguns pacientes que me mostrem sinais, ou ultrassonográficos, ou por uma pressão direta da pressão intraabdominal, né? Uma medição direta da pressão intraabdominal. Maravilha. Individualizando o tratamento sempre, né? Que é o nosso raciocínio desde o início do podcast. E se a gente tiver que tratar essa nossa doente, Gabi, como é que a gente começa esse tratamento? Então, chegou essa história, então, essa paciente, então, com um inset de creatinina. A princípio, a gente não identificou nenhuma outra causa, já tirou a furosemida, já tirou o propanolol, já tirou o enalapril, acabou saindo a glicazida também de lambuja. E a gente fez, então, a prova de volume de albumina, que faz parte do nosso critério diagnóstico de hepatorrenal. Então, a gente infundiu 1 grama por quilo por dia, por 48 horas, e a creatinina da nossa paciente foi de 1,7 para 1,3. Chegou 48 horas, suspende a albumina. É isso que a gente vai fazer? Não, de forma alguma. Então, tem paciente que se beneficia de continuar terapia com albumina por mais algum tempo, né? Então, lembrar sempre de individualizar a sua prescrição. Ela tinha 0,9 de creatinina, foi para 1,3. A gente não está totalmente satisfeito. Para dizer que ela teve uma resposta completa, né? A gente usa isso mais para vasoconstrictor. Mas, de qualquer forma, eu espero que ela volte para uma creatinina mais próxima do que ela tinha de basal. Menor que 0,3 próxima do basal, né? Então, 1,3 está ainda longe. Não muito, né? Que era 0,9, né? Como você tá Caxias, amigo? Mas, enfim, depois de 2, 3 dias, infelizmente, a nossa paciente voltou a piorar a creatinina. Ela voltou a ter uma piora clínica, ela teve uma piora da confusão mental, ela voltou a ter do abdominal, ela já estava com ceftriaxona pensando na PBE e chamaram a gente novamente. Na verdade, a gente nunca saiu do caso, né? A gente continuou seguindo e ficou... Você vai com o R3 deu alta precoce, né? Às vezes dá, né? Mas
A gente ficou de olho na paciente e ficou desconfiado porque ela voltou a piorar. E agora? O que será que está acontecendo? Será que ela tem uma hepatorrenal agora? Né? Que ela inicialmente tinha respondido com albumina, né? Será que o fato de ela ter respondido inicialmente quer dizer que agora, 3 dias depois, ela não possa ter uma hepatorrenal? Então entra naquilo que a gente estava discutindo, né? Muitas vezes o paciente tem mais de um fator. Então talvez ela tivesse um pouco desidratada, assim. Mas a PBE é um fator desencadeante. Então ela chegou com um componente de pré-renal associado, com um componente de sepsis associado, com um componente de hepatorrenal. O de pré-renal a gente tirou, mas os outros ainda não. Né? A sepsis talvez ainda não tenha melhorado, talvez seja uma bactéria resistente, talvez valha a pena fazer uma nova paracentese para ver se ela está mostrando sinais de resposta, e talvez valha a pena a gente começar a tratar, certo? Certo, e é nessa fase que a gente começa a pensar de terapia vasoconstritora, né? Então a gente tem 3 terapias que são validadas na literatura: noradrenalina, terlipressina e octreotide em associação com midodrina. O que a gente mais utiliza na prática clínica é noradrenalina e terlipressina, né? Tirando um único trial unicêntrico que comparou terli com noradrenalina e viu o benefício de mortalidade e até de desfecho renal, terapia renal substitutiva, a maioria dos trabalhos elenca noradrenalina com eficácia semelhante à terlipressina, né? A dúvida é quando fazer, quando você tem disponível os dois, e dependendo de onde seu paciente está. Então, a gente tem, por exemplo, seu paciente está no pronto-socorro, você não tem disponibilidade de um leito de terapia intensiva, ou está na enfermaria, talvez seja mais custo-efetivo fazer terlipressina. Seu paciente já está na UTI, já tem um acesso central, noradrenalina pode ser uma boa opção. Uma coisa que eu gosto de olhar também é o risco que o paciente tem, né? Então, se é um paciente coronariopata, um cardiopata grave, aparentemente terlipressina é pior, né? Nesse estudo, a gente vai falar mais para frente, né? Mas tem estudo mostrando que o paciente que usa terlipressina, ele pode ter piores desfechos cardíacos, mais coronariopatia, mais insuficiência respiratória, possivelmente associada a uma cardiopatia. Então, eu também gosto muito de avaliar os riscos associados a cada uma das medicações. Então, na prática, você faz o que tem, né? Certo. Se tiver fora de UTI, aí talvez fale um pouco mais a favor de TER, se for um cardiopata, talvez mais a favor de NORA. Os serviços mais puristas ou serviços mais tradicionais tendem a fazer TERL, que é o que tem mais trabalho, que o fisiopatologicamente talvez faça mais sentido. Tem ação presumida na literatura da terlipressina em receptor V1B, melhorando o eixo adrenocorticotrófico, então tem essas peculiaridades não provadas ainda da terapia. E uma coisa importante, Gabi, é a gente falar como que a gente faz na prática clínica, terlipressina, noradrenalina, como que é o nosso dia a dia? Primeiro para TERL, né? Quando a gente tem disponível, você pode fazer tanto em infusão contínua como em bolos. Em infusão contínua parece ter menos efeito colateral. Então, pensando naquele paciente, talvez cardiopata, talvez já coronariopata, vale a pena a gente, se for fazer TERL, fazer em infusão contínua. A gente começa com 0,5 miligramas de 4 em 4 ou 6 em 6 horas, até 1 miligrama de 4 em 4 ou 6 em 6 horas, ou 2 miligramas em 24 horas, se for infusão contínua, e vai otimizando de acordo com a resposta. Ou seja, eu comecei em 48 a 72 horas, o paciente não teve melhora da diurese, melhora da creatinina, eu posso... Então, comecei 0,5 de 4 em 4, não melhorou, passei para 1, não melhorou depois de 48 horas, passei para 2, que é a dose máxima, 2 miligramas de 4 em 4 ou 12 miligramas em 24 horas. Existem alguns fatores que a gente pode observar já inicialmente que podem sugerir uma resposta. No caso, aumento da PAM, principalmente. Um paciente que começou TERL, a PAM estava por volta de 70 e foi para 80, 90, isso é um bom sinal preditor. Então, é um paciente que talvez valha a pena a gente manter a TERL. Se o paciente não aumenta a pressão, talvez valha a pena aumentar a dose. E até um dado que a gente utiliza de forma objetiva quando a gente usa noradrenalina, né? Você quer um incremento de PAM de 10 a 15 milímetros de mercúrio para você garantir que vai ter uma resposta terapêutica com o tratamento. Então, esse é um bom preditor de resposta, de fato. Ao contrário da TERL, a NORA a gente titula de acordo com a PAM. Se em 48 a 72 horas ele tiver já 10 acima e não tiver resposta, a gente tem autorização de suspender, né? Uma coisa que também sempre a gente discute é em que momento
uma coisa que a gente também sempre discute é em que momento a gente tira. O paciente estava lá piorando, né? Nosso paciente voltou a piorar, a creatinina voltou a subir, chegou a 2, e a gente começou o tratamento. No caso, a gente está no Hospital Rico, começou o TERL. Lembrar que sempre tem que fazer associado à albumina, 20 a 40 gramas por dia. E o paciente começou a melhorar, lentamente, mas começou a melhorar. Depois de 10 dias, a creatinina estava 1. Vou suspender a terlipressina. E se fosse depois de 17 dias? Se ela tivesse ainda com 1,4, com 14 dias, né? Que tem gente que fala assim, o máximo é 14 dias. Bem, isso está cada vez mais liberal na literatura, né? Anteriormente, pelos trials, a gente utilizava 14 dias, até 14 dias, né? De 5 a 14 dias. Hoje em dia, a gente sabe que se o paciente ainda não melhorou tudo, mas está em curva de melhora com 14 dias, você pode prolongar um pouco mais a terapia, não tem nenhum problema quanto a isso. A taxa de resposta é boa. Na verdade, amigo, né, a gente podia até agora aproveitar para classificar as hepatorrenais, né, que a gente acabou não classificando antes, para falar de resposta, né? Que muda. Então, antigamente a gente classificava em hepatorrenal tipo 1 e tipo 2, né? Tipo 1 é que dobrava a creatinina para um valor acima de 2,5 em menos de 2 semanas. E hepatorrenal tipo 2, um contexto de um paciente com cirrose com ascite refratária e piora mais lenta e progressiva da função renal, né? Que também tinha que ter uma creatina acima de 1,5. Exatamente. Então, e mais de 2 semanas, normalmente, né? Era uma história um pouco mais arrastada. Bem mais arrastada. E hoje em dia a literatura tende a classificar de forma diferente, né? Classifica em hepatorrenal lesão renal aguda, né? Um subgrupo que se assemelha bastante à hepatorrenal tipo 1, e a hepatorrenal tipo 2 é um não lesão renal aguda, que entra doença renal aguda e até doença renal crônica. Né? Para facilitar, hoje em dia a gente chama de hepatorrenal lesão renal aguda quando é em até 7 dias o aumento da creatinina. Se for entre 7 e 90 dias, a gente chama de doença renal aguda, né? Hepatorrenal tipo doença renal aguda. E se for mais de 90 dias, é hepatorrenal tipo doença renal crônica. Maravilha, é isso mesmo. Então, quando é do tipo lesão renal aguda, a taxa de resposta é muito boa. Em geral, tem um fator descompensador, né? No caso, uma PBE, por exemplo, a gente está tratando um fator descompensador. Então, em geral, eles evoluem melhor inicialmente. Tem uma taxa de resposta nos trabalhos aí de 50%, 60% com terapia vasoconstritora. Com uma taxa de recidiva relativamente baixa nos primeiros 30, 60 dias, né? O problema é porque se ele é um paciente cirrótico grave, como a maioria deles são, se a gente não faz a terapia definitiva, que é o transplante, eles em algum momento ou vão desenvolver uma nova hepatorrenal ou vão acabar falecendo, né? Então é uma terapia que a gente sabe que muitas vezes funciona como uma ponte. Já na tipo não lesão renal aguda, a gente tem uma taxa de resposta também por volta de 50%, 60%, só que eles recidivam na maioria das vezes. Porque aí já é aquele paciente que costuma ter ascite refratário, já é o caso realmente de cirrose terminal. E aí, mais do que nunca, teria que ter a ponte como do transplante como um tratamento definitivo. Todo esse tratamento da síndrome hepatorrenal é ponte para algum lugar, né? Então é ponte para ele ganhar a terapia definitiva do fígado, que é o transplante, ou é ponte para ele reverter aquele ACLF inicial e melhorar a função hepatocelular. Então tem que ser ponte para uma terapia ou para um desfecho definitivo. A gente tem alguns preditores de não resposta, né, Gabi, da terapia com vasoconstritor, né? Então, recentemente tem saído informação que pacientes com creatinina já de base muito alta, né, que era um problema dos critérios antigos, né, que para entrar no critério tinha que ser maior que 2,5. Para o cirrótico, isso é muito pouco de taxa de filtração, não é isso? Então, talvez a gente precise realmente reavaliar os novos estudos, né? Que é até uma diferença desse unicêntrico que você citou, que a TERL foi melhor do que a NORA, que ele pegava creatininas mais baixas. E a gente sabe que a taxa de resposta é melhor quando é mais baixa. Então, a creatina acima de 4 parece ter uma baixa resposta. Muita gente até cita que não deveria se tratar. Pacientes que têm bilirrubina alta também é um sinal de baixa resposta, e aí pode até ser por conta de uma possível nefropatia colêmica, né? Não vamos entrar nessa polêmica agora, que seria mais um mecanismo. Nefropatia polêmica. Seria mais um mecanismo possível do hepatopato.
A gente tem um paciente que já tem um MELD alto, né, também com sinal de mau prognóstico. Cliff-Sulfa muito aumentado, né? Tem uns trabalhos que citam Cliff-Sulfa acima de 11 como preditor de má resposta à terapia vasoconstritora. O paciente está tão grato em tantas disfunções orgânicas que não vai ser aquela intervenção única, terapia vasoconstritora, que vai mudar o desfecho. Né? E tem trabalho até com Nigal, mostrando que Nigal muito alto também teve maior relação com não dá mortalidade. Não dá para tratar NTA com vasoconstritor, né? E Nigal é sinal de mau prognóstico mesmo não hepatopato. Quanto mais alto, pior. Então, realmente, tem alguns pacientes que talvez a gente pudesse segurar um pouco, né? Apesar de que na prática a gente sabe que é muito difícil. Organizando o tratamento, então, a gente já fechou o diagnóstico de hepatorrenal, começou o tratamento de hepatorrenal com a infusão de albumina. A albumina já tinha sido feita aquelas 48 horas. A literatura fala para a gente fazer mais um dia de 1 grama por quilo por dia, né? Na prática, quando já foi feito, a gente não precisa fazer de novo. Mantém 20 a 40 gramas associado ao vasoconstrictor. Apesar de não ter diferença entre NOR e TERL na maioria dos estudos, existe uma tendência de preferir TERL, pode ser contínua ou pode ser em bolos, e lembrar sempre dos efeitos colaterais. Ela tem até mais efeito colateral do que a NORA. Lembrar sempre de cardiopatia, isquemia mesentérica e diarreia são os principais efeitos colaterais. A gente mantém mais ou menos por até 14 dias, mas dá para a gente individualizar de acordo com a resposta. Se o paciente já está com dose máxima e não mostrou nenhum sinal de melhora da creatinina, a gente já pode suspender precocemente, com 5 a 7 dias, não precisa esperar 14 dias. Do mesmo jeito que a NORA, se eu já mantive 48 a 72 horas com a minha PAM alfa a 10 a 15 acima do basal, também já posso suspender. Sabendo que pacientes que começam com creatinina já muito alta, sabendo que pacientes que têm bilirrubina já alta, que já têm Cliff-Sulfa alto, são pacientes de mau prognóstico. Talvez são pacientes que eu devesse reconsiderar o tempo de terapia, porque às vezes eu estou só somando efeito colateral para um paciente que já tem uma baixa chance de resposta. A nossa paciente, ela teve uma resposta inicial, mas ela pegou muito durante a internação, uma KPC, e teve uma nova piora da função renal, voltou a ficar mais confusa, mais sonolenta, e dessa vez ela não respondeu com a nova terapia que foi implantada, que a gente, de novo, fez o vasoconstrictor com albumina. E agora? Ela tem indicação de diálise, porque ela ficou oligúrica e está hipercalêmica. O que você faz, amigo? Então, Gabi, acho que eu gosto de um conceito que é o trial de diálise, nessa população que a gente tem, não sabe para onde correr, né? Então, ela tá tratando uma infecção grave no momento, pelo menos agora nessa fase inicial, o tratamento dessa KPC não seria elegível a transplante, mas a gente pode fazer o tratamento da infecção e fazer suporte de terapia renal substitutiva enquanto ela necessitar, aguardando alguma melhora até eventual da função hepatocelular, né? Lembrando que ela é uma paciente que tem múltiplas disfunções orgânicas, né? Então, se a gente lembrar do conceito do Aclif, se ela tiver 3 ou mais disfunções orgânicas, isso guarda relação com o prognóstico muito ruim, né? Tem uma mortalidade acima de 80% em 30 dias, acima de 90% em 90 dias. Então, eventualmente, passado esse trial de diálise, que a gente pode discutir até quanto tempo seria, há de se considerar, caso a terapia padrão transplante hepático não seja instituída de qualquer motivo, há de se considerar cuidados paliativos nessa população. A gente tem uma paciente que fez uma nova sepse, né? Não tem nem como eu dizer que seja uma nova hepatorrenal, né? Ela não respondeu com a minha terapia de vasoconstricção, né? A gente usa muito o trial de diálise também nessa situação de que eu não sei qual é a etiologia que está predominando nesse caso. Então, se com 2, 3 semanas ela tiver uma melhora da função renal, com melhora da sepse, porque eles deram um antibiótico que foi eficiente contra o KPC, que na verdade não era uma hepatorrenal, era um paciente que tinha feito melhor a sepse. Então, também serve o trial de diálise nesse sentido, né? Pode ser que essa paciente, que ela não seja uma candidata para transplante. Se ela não responde e não melhora a função renal, mesmo melhorando da sepse, é porque era uma hepatorrenal e ela só vai ter uma melhora de qualidade de vida, de prognóstico, de sobrevida, se ela fizer um transplante, porque ela já foi refratária à terapia vasoconstrictora. E se ela tiver alguma contraindicação ao transplante, infelizmente a gente vai ter que instituir cuidados paliativos. Cuidados paliativos não é igual a desligar a diálise, contanto que o paciente não tenha uma piora da qualidade de vida da diálise, né, que infelizmente esses pacientes muitas vezes têm.
Mas a gente pode manter uma diálise também paliativa, né? Que é um conceito que às vezes a gente fica muito brigando, às vezes no hospital, porque tem que parar a diálise, porque é paliativa, mas na verdade eu tenho que instituir o que for melhor para o paciente em termos de qualidade de vida, né? E às vezes a hipervolemia é algo que a diálise vai tratar parcialmente e a gente vai melhorar um pouco a qualidade de vida. Mais uma vez, individualizar o diagnóstico, no caso da nova sepse, e individualizar o tratamento. E a gente pode sim utilizar de terapia renal substitutiva como alívio de sintoma, de conforto nesse contexto, né? Transplante a gente comenta em outro podcast, porque senão vai ficar muito grande, né? Tem 1 bilhão de coisas específicas sobre transplante, inclusive indicação de transplante de rim e fígado combinado, né? Gabi, tem um trial atual que é importante a gente citar, né? O Confirm Trial. O que você pode falar sobre isso? Bem lembrado, amigo. Vale a pena citar mesmo. Ele foi publicado agora no New England, né, esse ano, e ele foi um estudo que foi feito para tentar aprovar a terlipressina nos Estados Unidos, né? Porque é aprovada na Europa, na América Latina, não sei se na Ásia também, mas nos Estados Unidos não é. Lá eles usam nora ou midodrina. Então, esterotídeo. Isso, ou nora. E eles fizeram o uso de... O estudo, então, foi desenhado para um braço com terlipressina e albumina e o outro braço com albumina. O paciente tinha que ter disfunção renal, não tinha que ter respondido com prova terapêutica. Se não me engano, a creatinina tinha que ser maior do que 2,2 para entrar no estudo e tinha que estar em uma curva ou estável ou de piora. E, então, eles instituíram o tratamento e o objetivo deles era avaliar a função renal 10 dias depois do tratamento, independência de diálise e mortalidade até 10 dias do final do tratamento. A terlipressina até foi uma terapia que alcançou mais o desfecho primário, né? Eles tiveram uma melhor resposta à terlipressina do que só a albumina, né? Tele mais albumina versus albumina. Entretanto, quando você vai avaliar a mortalidade em 30 dias, 60 e 90 dias, não houve diferença. Então, apesar de ter sido mostrada uma melhora da função renal, a terlipressina não conseguiu mudar a mortalidade desses pacientes. E a taxa de transplante foi similar, apesar de que eles, pela discussão, eles colocam que não foi possível avaliar se o MELD do grupo que não usou terlipressina era maior ou menor, para avaliar a resposta ao transplante também. E uma coisa que é importante para a FDA, que o estudo mostrou também, foi mais evento adverso, esperado também, né? Usar uma droga contra não usar uma droga no grupo terlipressina. Isso, mas o problema é que o efeito adverso foi grave. 11% dos pacientes morreram por conta de insuficiência respiratória do grupo TERL, contra 1 ou 2% do grupo albumina sozinho. Então, provavelmente, a mortalidade foi similar porque o grupo que usou TERL teve mais insuficiência respiratória. E aí entra a história de você ter uma disfunção coronariana, provavelmente relacionada com o efeito colateral da terlipressina. Então, talvez a gente está tratando um problema e causando outro. Talvez eu precise selecionar um pouco melhor meus pacientes para poder usar a medicação. Então, é uma medicação, como a gente já estava falando, que tem que ter muito cuidado, e esse estudo serviu ainda mais para isso, para a gente mostrar que, apesar de melhorar a creatinina, às vezes não muda a mortalidade. Então, escolher muito bem para que a gente vai fazer a medicação. Bom senso mandou lembrança. Bom senso talvez tenha sido a palavra que a gente mais falou nesse podcast, né? Hepatopato é sempre uma complicação, né, gente? Bem, amigos, espero que vocês tenham gostado do tema. A gente tem novidades no canal, então a gente vai começar uma newsletter. Se inscrevam para receber artigos. Já começamos, que o podcast sai na quinta-feira. E quem gostou, curta, compartilhe, passe para os amigos, mande uma mensagem. Telegrama, né? Salve. Telegrama tá difícil. Teremos mais novidades mais pra frente, gente. Mas foi isso. O prazer sempre estar aqui com vocês. E até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina é uma ciência que muda constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.